Quando a gente vê mesa de ping-pong e escorregador dentro de uma empresa, a gente pensa, essa cultura que eu quero para mim. Richard, a mesa traduz a cultura de uma empresa? Na verdade, não. Isso não é cultura. Eu sempre falo, cerveja, bermuda, a mesa de ping-pong, Red Bull na geladeira, isso não é cultura. Isso, na verdade, são benefícios, são o que o americano chama de perks, não é? Vantagens, vamos dizer. Cultura é outra coisa. Cultura a gente pode resumir em uma palavra, que é comportamento. Tá. Qual comportamento que eu espero dentro da minha empresa? Tem aquela famosa frase que cultura é o que acontece quando o chefe tira férias. Não é? Porque você vê de fato qual é o comportamento que acontece. Quando você se sente livre e faz o que quer. Exatamente. Então o chefe não está lá, a pessoa se comporta da forma que acaba acontecendo. E muitas vezes o líder não presta atenção em cultura e ele não percebe que a ausência de cultura também é cultura. Sim, sem dúvida. Porque são comportamentos. Sim. Então, quando a gente olha a cultura, você pode botar escorrega, você pode ter cerveja, pode fazer festa, o que for. Mas, se você tiver um líder tóxico, se você tiver um líder que não dá feedback, que faz pressão, que faz assédio moral, você vai ter uma cultura tóxica. Sim. Apesar do escorrega e da cerveja e bermuda. E aí foi isso que criou aí uma certa ilusão nas pessoas, quando as pessoas olhavam para as startups e falavam assim, eu vou sair aqui dessa empresa que eu trabalho, porque essa empresa é muito quadrada, ou sei lá o quê, e agora eu quero ir para uma startup. Eu vejo o Google com os escorregas e tudo mais, quer dizer, criou uma ilusão, né? Às vezes tem gente que vai para lá e fala, puxa, não era nada disso do que eu queria. Então, é porque o escorrega, a bermuda mesmo de ping-pong, é muito fácil você tirar uma foto, estampar isso numa revista, num post LinkedIn, é instagramável isso. Sim, estereotipou, né? Aquilo é bacana e não é, na verdade. Não, pode até ser, mas sim. Não é isso que se resume a ser um bom lugar ou um péssimo lugar para se trabalhar. Sim. Né? Então isso é uma característica visual, decoração, mas o que de fato vai fazer a empresa ser legal ou não é a cultura dela em termos de como que a empresa trata os funcionários, como que funciona aquele ambiente de trabalho e como que as pessoas se sentem lá dentro. Então você pode ter um lugar que tem um piso, sei lá, mais barato que tem, com ar-condicionado que faz barulho lá e todo mundo trabalhando feliz da vida com uma cultura super forte. Ou você pode ter o escorrega, bermuda e cerveja e uma cultura péssima. Sim. Um bom exemplo disso são as próprias startups do Vale do Silício, que quando você vai ver, o tempo médio que as pessoas ficam lá é pouco tempo. Nesses espaços, né? Pois é. Nesses espaços que todo mundo acha fantástico, todo mundo quer copiar, todo mundo quer imitar, a pessoa não fica 18 meses. E a gente não pode esquecer que, inclusive, quando a gente está falando de startup, né? A startup tem a questão da agilidade, que é muito forte, porque os resultados precisam ser rápidos para poder ser, enfim, expandir ou fazer alguma outra coisa. Você precisa de criatividade, né, para poder trazer coisas diferentes e tudo mais. Então, quer dizer, é um ambiente de pressão também, né? Sim, muita pressão. Isso que as pessoas não veem na startup. Exato. Porque a startup, ela não comprovou seu modelo ainda. Ela está buscando o seu espaço no mundo. E ela, muitas vezes, precisa pivotar. Tá. Então, muda de caminho toda hora. E você tem que ter um perfil de pessoa que aceita isso. Se você tem aquele perfil de pessoa que quer estabilidade, que quer segurança, que quer uma rotina certa e sabe exatamente o que vai acontecer todos os dias... Ali não é o lugar dela. Definitivamente não é. Não é. Então, quando você vai trabalhar dentro de uma startup, isso você não vai ver na capa da revista, por que elas criam esses ambientes maravilhosos? Por que tem Red Bull na geladeira? É porque você vai ficar bastante tempo lá dentro. É porque... Uma mensagem subliminar ali. Exatamente. Tem o escorrega ali para você mostrar, olha que legal aqui para a gente mostrar e atrair mais talentos, mas a pressão é alta. Mundo de startup não é para todo mundo. Tanto que muitas vezes um grande executivo sai de uma multinacional e não dá certo numa startup. Porque a primeira coisa que ele quer é o seguinte, vamos entrar no mercado novo, vamos pivotar. Tá bom, então eu vou contratar a McKinsey
para fazer um estudo de mercado e a partir desse estudo a gente avalia e toma a decisão se... Não! Mundo Bunny! Oi! Exatamente. Ou o executivo, primeira viagem que ele vai ter que fazer com a empresa, ele vai para Rio, São Paulo e tem que pegar leitão de ônibus e não avião. Tem que compartilhar quarto de hotel porque a startup não tem o dinheiro para botar no Hilton, como ele está acostumado. Então, isso tudo é um mundo bem diferente. Porque a startup está querendo se comprovar ainda. Né? Tem startups que já estão numa fase já que comprovaram, mas ainda não tem aquele conforto e fôlego. Mas o modelo de pensamento é muito diferente. E o que você estava falando da cultura, né? Aliás, você está aqui hoje porque eu sei que a Revo é uma startup e que a cultura da Revo vai fazer jus ao que as pessoas pensam de uma startup. A gente de fato busca honrar isso, né? Busca ter a gente não tem escorrega, tá? A gente tem escritório físico, mas a pessoa vai quando quiser e, enfim, não tem obrigatoriedade de ir para o escritório. A maioria dos nossos 200 colaboradores estão em casa porque preferem e para a gente está tudo bem, apesar de ter um escritório de 600 metros que fica a maior parte do seu tempo vazio. E para a gente está tudo bem, a gente quer ter um escritório. Para a gente, a visão do escritório é que ele é um grande hub. É um hub de colaboração e integração. Então a gente faz as nossas festas, a gente tem cerveja nas festas, não no dia a dia, até porque não acho produtivo isso. Mas a gente busca usar o nosso escritório hoje para incentivar colaboração e troca de experiência. Apesar de também poder fazer isso no virtual. Mas muitas startups buscam criar essa ilusão e fantasia da cerveja liberada no escritório a qualquer hora, ter comida liberada, ter bermuda, ter pet no escritório e tal. Só que dentro de casa, quando você vê o que funciona dentro, é uma cultura tóxica. Nossa visão é diferente. Você é reconhecido como um líder que entusiasma e que faz as pessoas gostarem de estar lá, inclusive. Eu queria muito que você contasse um pouquinho disso. Primeiro, obrigado, que bom que tem esse reconhecimento. Mas sim, a gente teve que mudar muito a nossa forma de liderança. Porque assim, não era assim, né? E a gente mudou e a gente viu o resultado significativo. Assim, uma mudança absurdamente, simplesmente pela forma que a gente mudou de tratar as pessoas. E abrir muito assim, ter muita transparência, muita comunicação, muita confiança. Então a gente tem, às vezes, um colaborador júnior que a gente empodera ele para tomar decisões que muitas empresas não deixariam ele tomar. Claro que tem uma retaguarda por trás. A gente tem pessoas ali acompanhando ele, ele não toma uma decisão que ele pode ser uma decisão fatal. Mas se a gente deixa ele liderar, tomar alguns riscos, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com produção de conteúdo digital. Se vem alguém e propõe, poxa, vamos fazer uma cena assim, vamos fazer um take diferente, vamos escrever um roteiro um pouco diferente, a gente dá essa autonomia. E eles se sentem parte daquilo. Então a gente não vai ter, claro que a gente tem um sênior, os coordenadores e tal, mas o objetivo dele é desenvolver a pessoa abaixo dele e não ser o dono da verdade. Então, dentro do nossa rotina de trabalho, para todo mundo que é sênior, ele tem 2 horas do dia que ele é obrigado a dedicar a uma pessoa mais júnior para ele ajudar. Que legal. Então, a gente não espera que um sênior produza 8 horas, a gente espera que ele produza 6. Porque 2 horas são dedicadas aí, a primeira hora no dia, a ver com a pessoa mais júnior que está precisando, e no final, a última hora do dia, ele ajudar para ver o que a pessoa fez e como pode ajudar. Isso é estabelecido, né? Sim. Que legal. Sim. Que bacana. E não foi sempre assim, né? Não. Certamente não. Eu queria muito que você contasse um pouquinho aí da tua história, lá de trás, da tua trajetória, para a gente poder também explicar aqui para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, como é que isso tudo aconteceu? Porque teve um momento de virada que eu sei. Me conta. Teve. É engraçado, minha formação é TI, só que o fato de eu ser de TI, ter startup, não me fez, na época, ser um líder da nova economia, do
do novo modelo de liderança Tá. das startups do jeito que a gente vê. Então, sou da área de tecnologia, mas eu tinha a mentalidade da velha economia, da economia real, Tá. da forma de liderar tradicional. Então, trazendo um pouco minha história, eu fui criado nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, fiquei 11 anos nos Estados Unidos, cheguei no Brasil com 17 anos e não sabia ler e escrever em português. Meu Deus. Então, aí na hora que eu tinha que fazer vestibular. Né? Nossa, Então, um período crucial. e sendo analfabeto. E Então, português, vamos combinar que não é fácil. Não. Se inglês a gente acha que é difícil, português é muito mais. é muito mais. Então eu fui fazer a única faculdade que o analfabeto podia fazer, que é tecnologia. Tá? Aí eu descobri que bastava saber inglês, que era suficiente. E eu escolhi só por isso, porque eu queria fazer outra coisa. Olha só. Aí fui para a área de tecnologia. Eu fui, logo cedo, com 18 anos, fui trabalhar na Estácio. A Estácio é uma universidade, uma das maiores do Brasil, que pertencia à minha família na época. Então, meu avô foi fundador da Estácio. E aí, desde cedo, eu fui trabalhar lá e fui desenvolver uma área de tecnologia com educação, Tá. que foi o projeto de ensino à distância. Sim. E, rapidamente, o projeto de EAD da Estácio se tornou uma das maiores do Brasil. Então, muito rápido, muito cedo, com 21 anos, já tinha uma equipe enorme abaixo de mim, liderando projetos gigantescos de tecnologia e ensino à distância. E eu sempre, assim, muito cedo, com desafios muito grandes e sempre conseguindo dar conta e fazer projetos que foram muito bem sucedidos. Inovadores e tal. Uhum. Aí, em 2009, eu saio da Estácio para fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, na área de educação. Tá. Então, misturando tecnologia e educação. Naquele ano, meu avô decide vender a Estácio. Então, meu emprego acabou, não tinha mais. E eu decido que eu vou continuar nessa área, só que empreendendo. Tá. E aí, naquele ano, na Inglaterra, eu decidi trabalhar numa empresa inglesa de educação corporativa digital. Você saiu então do Brasil e foi para Inglaterra. Fui. Tá. Estava fazendo mestrado em Oxford, na Inglaterra. Ah, tá bom. E aí, naquele ano que vendeu, eu fui trabalhar nessa empresa. Quando eu voltei para o Brasil, eu sabia que eu ia empreender nessa área de ensino à distância. Tá. Então, eu voltei, montei uma empresa. Pouco tempo depois, a empresa inglesa que eu trabalhei virou sócia minha aqui no Brasil. Tá. E aí a gente começa a desenvolver uma startup de educação corporativa digital. Tá. Tá? E aí era uma demanda muito grande, então a empresa cresceu rapidamente. No primeiro ano fui de 0 a 60 funcionários. Uau. E aí, o que eu fiz? O erro de todo startupeiro, não é? A primeira coisa que eu fiz foi montar o escritório do Google. Esse escritório de escorrega, de decoração mesmo, de ping-pong, sinuca. Gastamos uma fortuna no escritório. Tá? Só para você ter ideia, se você procurar no Google, escritório do Felipe Neto, era o nosso ex-escritório. Ele que pegou depois da gente. A gente montou o escritório e ele alugou. Na configuração. Configuração exatamente o jeito que tá, é do Felipe Neto hoje. Tá. A gente montou e hoje a gente aluga para ele. Tá. Mas então eu montei um mega escritório que dava inveja no Google, achando que isso era cultura. A gente tinha cerveja, bermuda. Eu me lembro que era um prédio bem chique, né? Um prédio assim, você pega... Esse prédio da Faria Lima, mas no Rio de Janeiro. Imponente, com certificações de ISO, tudo isso. E na época, meu pai falando comigo, você vai nesse prédio permitir as pessoas entrarem de bermuda? E qual é o problema? E chinelo também? Falei, sim. Qual é o problema? Né? E eu achava que isso era cultura. Só que, qual foi o problema? Primeiro, eu não era um líder inspirador. Eu cometi o erro, como muito jovem empreendedor, de contratar uma equipe muito júnior e não ter lideranças intermediárias. Então, eu tinha 60 pessoas reportando a mim. Diretamente, desde o estagiário ao júnior, tal. Não tinha processo, não tinha treinamento, não tinha RH, não tinha... Né? Então, eu achava que isso aí, só que eu tinha cerveja. Eu tinha bermuda, não é? Então, tinha um escritório que era decoração linda, maravilhosa. O que acontece? Caos. Caos, literalmente um caos. A empresa ficou 5 anos patinando para recuperar os problemas que a gente teve. Então, a empresa quase quebrou várias vezes, problema de dificuldade
financeira, processos, cliente, imagem da empresa. Turnover também? Turnover não, porque a gente pegava pessoas muito júniores Tá bom. que não tinham capacidade de conseguir outro emprego de tão júniores que eram. Entendi. Então, o turnover a gente acabou tendo, por falta de projetos, a gente foi demitindo. Então, o turnover você acaba tendo se a pessoa tem capacidade de conseguir outro emprego. Sim, e vai saindo, e aí você tem uma rotatividade muito grande dentro do teu time e tal. Mas Então, não foi isso que aconteceu. Não, porque as pessoas não conseguiam se recolocar porque não eram pessoas que eram os mais desejados do mercado. Entendi. Então, só que aí o que a gente fez? E aí foi um pouco, uma parte da virada que veio um pouco depois, mas a gente foi investindo nessas pessoas. Tá. A gente foi treinando elas. E nesse momento foi muito bom eu ter sócios ingleses, porque a gente trouxe uma equipe da Inglaterra para o Brasil para capacitar todo mundo. Que legal. Então a gente começa a melhorar a questão de processos, de qualidade, de desenvolvimento humano. Então, e a gente começa a criar o nosso modelo de trabalho. Tá. Isso ainda 2014, 15. Você contou com a ajuda de alguma consultoria nesse momento? Não, ou os foi ingleses. por vocês, com teus Com os sócios? ingleses, com meus sócios ingleses. Tá. E aí a gente começa a capacitar as pessoas. Até porque a gente é uma empresa de aprendizagem. Uhum. Então a gente faz aprendizagem, a gente é a consultoria de aprendizagem para o mercado e a gente aplicou internamente, mais com especialistas da Inglaterra. Então a gente conseguiu capacitar as pessoas. E aí foi um processo, teve crise econômica, 15, 16, impeachments e tal, o mercado retraiu. Sim. E aí a gente começou a ter tudo funcionando redondamente, mas a gente não conseguia vender. Não é? Então o processo, a gente olhava para a margem, a gente olhava para a operação, tinha timesheet de tudo era bem controlado. Então a gente conseguiu implementar gestão. Tá? Só que o que a gente não fez? Implementou liderança. Tá. Que é totalmente diferente. Completamente diferente. Uma analogia que eu gosto é uma analogia da bicicleta. A bicicleta ela tem duas rodas. A roda de trás é a roda que dá velocidade, que dá tração. Quanto mais rápido, quanto mais você vira, mais rápido você vai andar. Tá. Essa é a roda da gestão. Essa é a roda de metas, métricas, controle, OKRs, etc. Tá. Só que a roda da frente que dá direção. Tá. Se você vai muito rápido, sem direção, você vai bater numa árvore. Excelente analogia, adorei. Agora, se você é um super líder, super brother, todo mundo te ama, só que você não tem gestão, você fica no mesmo lugar só dando direção, só que não sai do lugar. Então você tem que equilibrar as duas rodas. Você tem que ter gestão, foi o que a gente fez, implementou com os ingleses. Tá. Mas a gente ainda não tinha implementado liderança. Tá. E aí que a empresa começou a andar em termos de processos, mas a empresa não crescia. Tá. E aí a gente não conseguia vender, não conseguia... Até que, e aí veio, você falou dessa mudança, né? Veio em 2018, um momento que eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos, em Wharton, e o professor falou uma frase para mim, naquele momento da vida, eu tinha 4 empresas, eu tinha a Revo, eu tinha um curso de inglês no Rio de Janeiro chamado Britânia, que tinha 11 escolas premium, modelo CELEP aqui de São Paulo. Sim. Eu tinha uma loja no shopping com a minha esposa e eu tinha uma startup de gestão de escolas. Tá? 4 empresas, as 4 estavam indo mal. As 4 davam prejuízo. Quando você olhava o retrato no Instagram, o retrato de fora, empreendedor serial, com cultura super bacana, com escorrega, com essas coisas, por dentro, todas as empresas indo mal. Puxa vida. Tá? Então, esse era o meu retrato de 2018. Até que lá em Wharton, um professor falou lá uma frase que começou a virada. Que ele falou o seguinte: mercados que não crescem têm guerra de preço. Tá? Eu estava no mercado de curso de inglês que não crescia. Eu estava em guerra de preço. Todo ano eu baixava preço. Tá. É coisa, você pode ter o melhor produto. Só que se seu produto for muito bom e o mercado não cresce, você vende um pouco e o estoque do seu concorrente fica alto, ele baixa preço e você é obrigado a baixar preço. Tá. E era o que eu estava sofrendo. Então, 3 dos meus negócios estavam em guerra de preço e eu decidi vender tudo naquele ano. Naquele momento, eu liguei para o meu pai dos Estados Unidos e falei: pai, vou vender todas as empresas.
Então, eu era CEO do curso de inglês, tocava 250 funcionários total, decidi vender tudo. E aí, no momento da venda, eu sabia que eu não queria ter nada mais físico. Queria ter tudo digital. Tá. E eu estava já empreendendo há 7 anos, e há 7 anos só tomando pauladas na cabeça. E eu olhava para mim e falava, poxa, aquele jovem lá no começo da carreira que fez o projeto da Estácio, que deu super certo, que liderava. Cadê ele? Não é? E aí foi o momento que eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí eu estava fazendo outro curso com um professor de Harvard, que ele fez uma pesquisa interna dentro da empresa, que eu apliquei na minha empresa. Uhum. E eu estava querendo saber o seguinte, qual é a grande coisa que eu preciso fazer? Qual é uma nova tecnologia? É um novo processo? O que está faltando para a gente crescer? Está tudo redondinho, tá um relógio suíço a operação, mas não cresce. E aí o retorno dessa pesquisa, que foi um soco no estômago, que as pessoas falam o seguinte, ó, o ambiente aqui é legal, assim, a gente tem produtos bons, a gente tem uma gestão aqui, as pessoas são boas, o problema são os líderes. Né? Aí eu e meu sócio. O problema são esses líderes que não são transparentes, que a gente não confia, que não comunica, e tudo assim voltado, e eu consegui me identificar ali. É mesmo. Eu falei, é mesmo. Eu fui para uma startup com a mentalidade de uma empresa tradicional. Uhum. Com a mentalidade de uma empresa grande, que eu era de uma empresa grande. Uhum. Não é? Tudo bem que na empresa grande, por ser da família, eu tinha muito mais autonomia. Tá. E tinha recursos. Na startup você não tem recursos. Uhum. Né? Você não tem... Aí você tem que testar, você tem que ter agilidade. Tem que ter... Então eu tinha a mentalidade de empresa grande. Sofrendo uma baita pressão. Sofrendo pressão para executar isso num modelo de startup. Não deu certo. Uhum. E aí foi o momento que eu falei, não, para fazer essa mudança, eu preciso me reinventar. Legal. E aí, em vez de culpar outros, não acreditar na pesquisa, eu fui olhar para mim. Que legal. E aí eu fui buscar desenvolvimento. E autoconhecimento, né? Muito. Porque eu falo muito isso, assim, as pessoas pensam sempre em, deixa eu me habilitar aqui, me desenvolver ali, é técnico, é isso. O digital trouxe essa angústia para o profissional hoje, né? Eu preciso me tecnificar, eu preciso me digitalizar. E você se conhece, não é? E aí você foi olhar para dentro e foi... E fui me desenvolver. Eu fui, primeiro, teste perfis comportamentais, já fiz um monte, mas fui olhar o seguinte, o que eu preciso me desenvolver? A comunicação, a oratória, eu já desenvolvi bastante, mas eu não era transparente. Tá. E a transparência não gerava confiança. Me dá um exemplo. O que é que você não fazia, que não era transparente? Por exemplo, a equipe reclamava, quando que a gente vai ter participação de lucros? Aí as pessoas ficavam eu sempre quieto, não, a gente vai chegar lá, vamos lá, sem dar uma resposta, porque eu tinha vergonha de falar que a gente estava em prejuízo. Tá. Até que eu falei um dia, eu vi essa coisa, eu não estou comunicando, não é falta de oralidade, não é por ser introvertido. É porque é uma vergonha, eu não quero falar, porque a imagem que a gente cria, o líder tem que ter respostas, o líder não pode mostrar vulnerabilidade. Que está completamente por fora, né? A gente deve mostrar vulnerabilidade. Sim. A gente viu isso muito no momento da pandemia, mas a gente está ainda pré-pandemia. Até que eu falei, não tem participação de... Sabe por quê? Deixa eu te mostrar. Abri o DRE e mostrei o prejuízo que a gente estava tendo aquele ano. E a Você reação? Entendeu? Todo mundo falou, nossa, a gente achava que a empresa ia super bem e você ficava botando um monte de dinheiro no bolso e não queria falar pra gente. Olha só. Aí, esse é um exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Teve uma vez que a minha gerente de marketing falou pra mim, Richard, você sabia que você não dá bom dia pra ninguém quando você entra na empresa? Eu falei, sim, proposital. Ela, como assim? A minha cara de espanto também. Por quê? Eu falei o seguinte, eu acho muita prepotência e arrogância entrar na empresa e todo mundo tem que celebrar a sua chegada. Eu acho que as pessoas estão focadas trabalhando, eu sou mais um funcionário, não acho que tem que celebrar porque o CEO chegou, então eu acho que eu tenho que chegar quieto, ir para minha mesa e sentar e deixar as pessoas trabalharem. A intenção era boa. A intenção era boa. Só que ela falou, entendi. Só que você sabe que as pessoas acham que você não quer saber delas? A imagem que você passa
é que elas não são importantes, você ignora elas. E aí, isso é outra coisa que eu falei. Você vê que a intenção é uma, mas se você não tem o autoconhecimento, se você não mostra, você tem que ser o cara que dá a resposta, não tem, pode mostrar vulnerabilidade, você não percebe isso. São coisas que você não percebe. A partir daquele dia, eu dou bom dia a todo mundo, abraço, beijo, tal, e mudei a forma. Então, foram pequenas coisas que eu fui ajustando no meu modelo de liderança, e aí vou dar alguns outros exemplos. A gente criou uma reunião, eu trouxe os principais líderes da empresa, que na época eram 8, hoje a gente continua com essa estratégia, e hoje são 30. Trouxe esses 8 líderes e criei uma reunião quinzenal chamada Estratégia e Cultura, onde a gente ia discutir a estratégia da empresa e ia olhar para a cultura. E nessa reunião, eu que sou o CEO, sócio, fundador da empresa, eu era o funcionário e eles são o CEO. Eu sou obrigado a reportar o que eles querem que eu fale. Você inverteu. Inverti. Legal. Então, bem no modelo líder-servidor, bem no modelo líder-coach e tal, eu reportava para eles nessa reunião. O feedback 360. E aí começam a vir várias coisas. Fala o seguinte, aí nesse momento eu tenho um perfil de redes sociais bem Ativo, grande, tenho quase 500 mil de seguidores no LinkedIn, bastante seguidores no Instagram, e eu começava a postar coisas que eu acreditava e as pessoas começavam a cobrar de mim, Richard, você fala isso aqui, mas isso aqui não acontece na empresa. Você fala de treinamento de funcionários, mas você não paga nenhum treinamento pra gente. Isso quando era? Em que período foi isso? 2019. Foi o momento que eu vendi tudo. Pré-pandemia. Pré-pandemia. Eu vendi todas as minhas empresas em janeiro de 2019 e eu migrei 100% para o digital, para a Revo, em janeiro de 2019. Tá, então a mudança foi esse período. 18 foi um momento de muito autoconhecimento, mudança de liderança. Entrei nas redes sociais em 18 e aí começa esse período que não é rápido, um período gradual e vai indo aos poucos, entre final de 18 ao longo de 19. Tá. Nossa, foram alguns socos, né, no estômago. Sim. Porque você ouvir esse tipo de coisa, por exemplo, do time, dói. Dói. Mas é para aprender, pra gente mudar, né? Você estava aberto a isso. Só que eu acho o seguinte, no começo, ninguém fala. Ninguém fala, eles vão comendo pela beirada. E o silêncio é um indicador de cultura, né? Muito. Eu costumo dizer que o silêncio indica que você tem um problema de segurança psicológica na sua empresa, né? Exatamente. Então, no começo, ninguém falava, até que eu começava a abrir. Mostrei DRE, aí na próxima reunião mostro uma outra coisa, as pessoas falam alguma coisa, na reunião seguinte eu mostrava que eu agia em cima, e aos poucos ia construindo confiança. Como? Através da comunicação e da transparência. Então esses dois criaram um pilar de confiança que permitia alguém falar o seguinte, poxa, a gente é uma empresa com sócio inglês, mas não tem nenhuma política de curso de inglês. Aí, semana seguinte, ou 2 meses, 1 mês, 2 meses depois, trouxe um professor para dar aula de inglês para as pessoas. Que legal. Poxa, a gente está começando a ter um crescimento que em 2019, a partir de 2019 a gente começou a dobrar de tamanho todo ano. Tá. A gente dobrou de tamanho. A gente está falando que o futuro é esse, mas a gente não está preparando os líderes para chegar lá. A gente é uma empresa que desenvolve liderança, mas não desenvolve a nossa. Não faz dentro de casa. Aí começou política de pós-graduação. É um aprendizado contínuo, né? Exatamente. E não foi uma coisa. Foram pequenas coisas ao longo do tempo e foi ouvindo as pessoas. Todas as respostas, quer dizer, todas as perguntas vieram de dentro e eu fui respondendo. E a gente foi mudando a nossa cultura. Tanto que a gente, como eu falei, em 2013 a gente foi para 60 pessoas no primeiro ano. Em 5 anos, até 2018, a gente caiu para 18 pessoas. Então, em 2019, a gente começa com 18 funcionários. Agora, 3 anos depois, 3 anos e pouco depois, temos 200. Então, crescemos. E esse ano, a gente, pela primeira vez, foi reconhecido como Great Place to Work. Ah, que lindo! Parabéns! Merecido. E um detalhe, a gente não tem uma pessoa, um head de RH. Ah, não? Não. Me conta isso. E como é que vocês fazem O que é chamado de RH? Primeiro, todo mundo é responsável pela cultura. Então, a gente tem uma reunião de cultura, que é um grupo de líderes que é responsável pela cultura. Porque não é de uma pessoa. A gente se engana também
em dizer que o RH é o responsável pela cultura da empresa. Exatamente. Porque o responsável pela cultura da empresa é o líder da empresa. Exatamente. E aí você vai... eu não gosto de dizer a palavra cascateando, porque cascateando me remete à hierarquia, né? Mas eu vou achar uma outra palavra em algum momento, mas enfim, isso vai sendo passado Sim. naturalmente para todo... Sim. Ah, que legal. E às vezes não dá sempre, não é tudo que dá certo. Às Claro. vezes entra uma pessoa dentro da empresa que não tem a nossa cultura. Tá. Por exemplo, uma pessoa que fala de forma mais agressiva com seus colaboradores, um líder, por exemplo. Tá. Imagina que a gente contrata um gerente, que esse gerente não trata bem os seus funcionários, que esse gerente não gera segurança, enfim, não dá feedback, bypassa a pessoa, que acaba abalando a confiança. Normalmente, esses líderes, em 6 meses, eles pedem demissão. Eles mesmos. A cultura expulsa. A pessoa não dura muito tempo se ela não adequa de tão forte que a nossa cultura é. E assim, a gente teve muitos problemas ao longo do tempo. A gente é uma empresa que depende de recursos próprios. Apesar de ter os sócios ingleses, não tem injeção de capital, não tem... lá atrás, quando eles entraram, são sócios bem pequenos, minoritários, a gente só botou dinheiro para contratar um vendedor, só isso. Então, não é startup capitalizada. Não. A gente brinca que é bootstrap mesmo, sabe? Então, se no final do dia não tem dinheiro, não tem dinheiro. Tá. E a gente sofreu muito, né? Hoje em dia é mais tranquilo, com problemas financeiros. E teve uma vez que a gente não tinha dinheiro para pagar a folha. E aí, como que se faz? E aí? E aí é ter essa transparência. Né? Aí a gente tem linha de crédito, tudo mais. Só para deixar claro, essa época já acabou. Mas, amém. Mas é abrir e falar o seguinte, pessoal, a gente tem um problema. A gente tinha uma linha de crédito que a gente não conseguiu renovar, tal. A gente vai fazer de tudo para honrar os compromissos, tal. Atrasou 5, 6 dias, pagou. Né? Isso regularizou, chegou um momento que a gente não conseguia pagar o vale alimentação. E aí? Isso é transparente. Pessoal, a gente está com problema. Isso foi muito até no início da pandemia e muito não por causa de problema financeiro, porque todo mundo parou de pagar. Né? Porque foi aquele o caos. mês, aquele caos, tal. Sim. A gente ali quase não aguentou, porque todos os clientes suspenderam o pagamento. Nossa. A gente, por consequência, suspendeu todos os pagamentos para os nossos fornecedores. Aluguel, essas coisas. Sim. Cortei salário de diretoria, cortei todo o salário do conselho, cortei tudo, mas funcionário você tem que honrar. E aí a gente juntava todos os centavos que tinha e não tinha como pagar vale alimentação. E aí? Nossa, Richard. Só que o fato de ter uma cultura tão forte, a gente foi 100% transparente. Pessoal, a gente tem um problema. Os clientes não estão pagando, a gente está vendendo bem. Nosso DRE está ótimo. O problema é fluxo mesmo. Tem um problema. A gente tem 3 opções. A gente tem a opção A, demitir pessoas para reduzir custo. Opção B, usar o programa do governo para pagar 30% do salário. Opção C, esse mês não pagar vale alimentação. A empresa, e aí eu optei pelo C, porque eu não quero prejudicar pessoas e a gente, assim que puder, vai regularizar isso. Graças a Deus, foi um único mês, tá? Regularizou, tá? Só que sabe qual foi o resultado? A empresa ficou muito mais unida. E essa coisa que as pessoas falam, eu vejo muitos líderes falando, né? Nós somos uma família, nós somos uma família. Aqui você está contando um papo que é um papo de família, né? Porque eu costumo dizer assim, na minha casa, o meu marido, meus filhos, mas também meus irmãos, a gente fala que a gente está todo mundo de mão dada, assim, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? E isso é família. Né? E você está me contando uma história que isso é realmente família, dentro do ambiente corporativo. A gente não fala a palavra família, mas a analogia é a mesma, é parecida. As pessoas realmente cuidam das outras. Aí vou dar um exemplo. A gente teve um colaborador que o pai dele morreu de câncer. Tá? Coisa que acontece. Só que ele teve que ficar um mês acompanhando o pai no hospital. Tá. A líder dele, sem avisar, ficou um mês fazendo o trabalho dele, 3, 4 horas no período da tarde, escrevendo os roteiros dele para que ele pudesse acompanhar o pai no hospital.
sem pedir permissão, sem falar nada e tal. A gente só descobre depois. Mas Então, é bonito de ver, né? Porque isso sim é sim. verdadeiramente uma ação de quem trabalha todo mundo junto, engajado. Isso é engajamento. Só que aí, por que ela fez isso? Porque ela, dentro da empresa, ela e o marido, os dois trabalham na empresa, o marido dela, a mãe, teve uma época que ficou doente, e ele teve que acompanhar a mãe no hospital, e eu acabei fazendo a mesma coisa com ele. Eu liberava ele todas as tardes para ele visitar a mãe até que a mãe falecesse. Faleceu, não. E aí criou esse espírito de gratidão, de cultura, de como que a gente trata as pessoas. Então tem muito isso. Liderança é coerência, né? Então, outro exemplo, a gente teve um colaborador que faleceu de Covid. Puxa vida. Então, coisa acontece. Então, primeira coisa, a empresa fez questão de pagar toda a cerimônia, né? E sem necessidade, a gente decidiu pagar mais 6 meses de salário para a viúva. Sem necessidade nenhuma. Porque a gente acreditava que ela precisava se organizar, tudo mais. Então, assim, tem várias ações como essas que as pessoas olham e falam o seguinte, essa empresa de fato cuida de mim. Sabe? E posso garantir que o resultado financeiro por trás disso é muito bom. É muito bom. Por quê? Nosso turnover, a gente é uma empresa, lembra, startup, tecnologia. O que eu tenho dentro de casa? Dev. O que todo mundo quer do mundo. O turnover é baixíssimo. Que legal. Perco dos 200, sei lá, se forem 5, 6 pessoas por demissão própria no ano é muito. Então, 3%. Numa empresa de tecnologia por ano. Então, realmente a gente vê isso. A gente faz integração com os nossos colaboradores totalmente digital, porque a gente tem colaboradores no Brasil, até pessoas fora do Brasil hoje em dia. E as pessoas têm uma integração toda programada, né? A gente até usa o nosso modelo de integração, até implementa em outras empresas. Mas toda a nossa integração é tão próxima, que eu sou a última pessoa do programa. E aí eu vou lá e conto a história e tal, e depois eu pergunto como que está a integração, tá? Todo mundo fala. Eu já trabalhei em várias empresas, não é? Várias empresas presenciais, e eu nunca senti tão próximo, apesar de eu não conhecer ninguém fisicamente. Olha que legal. Porque a empresa tem um modelo de ser tão assim, o novo colaborador chega, e isso é desenhado. A gente já tem todas as coisas, ele conhece a empresa inteira. De diretor, coordenador, ele roda as áreas, literalmente está na agenda dos nossos líderes, isso. E todo dia, no final do dia, tem uma pessoa que vai apadrinhar ele, pergunta para ele, tá precisando de ajuda? O que você precisa? Então, existe um padrinho, então. Não nessa palavra, mas Sim. Acaba acontecendo. Entendi. É natural, então. É porque a gente trabalha no formato de squad, e aí pela nossa hierarquia, os coordenadores são as pessoas que segura a mão do novo colaborador e faz essa integração. Que legal. E aí acaba acontecendo, a gente não dá a palavra padrinho, Sim. sabe? Mas nem precisa, porque esse coordenador ele já sabe o que ele precisa fazer. Então, dessa forma, a pessoa que entrou 3, 4 semanas em casa, fala isso, nunca me senti tão próximo, apesar de morar em Portugal, por exemplo, como tem gente morando em Portugal. Ou morar no Mato Grosso do Sul, ou morar no Nordeste, e toda a empresa está remoto. Que legal. Então, isso, para mim, é cultura. Você sabe que, quando a gente fala de cultura, uma das coisas que eu penso muito, eu passei por grandes empresas, né? E estou em uma grande empresa. E eu fico pensando assim, né, que bom seria se as pessoas, quando fossem participar de processos seletivos, pudessem não só serem entrevistados pelo RH, pelo líder direto e tal, mas se ela pudesse ter a oportunidade de entrevistar um par, Sim. né? Ou uma pessoa, sei lá, que vai ser uma pessoa a quem vai reportar para essa pessoa, por exemplo, né? Mas fazer um 360, porque aí você consegue saber qual é a cultura de fato, né? Sim. Isso a gente... Primeiro tem um Glassdoor que mostra as realidades que as pessoas não gostam de ver, né? Mas tem isso hoje. Mas assim... Isso às vezes é mais difícil porque dentro de um ambiente de comando e controle, o par não vai ser transparente porque ele tem medo daquela pessoa falar e o líder que ele faz. Tal. Então,
É difícil isso num ambiente que não tem uma cultura aberta. Exato. Eu acho que para você, por exemplo, você vai fazer isso tranquilamente. Sim. A pessoa fala com quem quiser, porque tá claro para mim que não importa onde a pessoa tá e para quem reporta, essa pessoa tem uma cultura enraizada dentro dela. E, né? Agora, numa outra empresa, as coisas podem ser diferentes. Daí é engraçado lá na empresa, quando alguém entra, ou alguém que conhece alguém, um concorrente, ou alguém, até um cliente, conhece alguém da empresa, primeiro pergunta, todo mundo faz. Aquilo que se fala no LinkedIn é verdade? É verdade. É aquilo mesmo ou é uma fantasia? E é verdade. Essa é a coisa. Claro que uma história pode ter um grau de intensidade, pode ter um modelo de narrativa, mas a essência é tudo verdade. Porque são coisas que a gente vivencia, são coisas que a gente acredita. Então, até porque, como o meu perfil acabou se tornando um dos principais perfis hoje na rede social lá no LinkedIn, qualquer coisa que eu faço tem muito destaque e eu tenho muita cobrança interna. Tá. Se eu não sou autêntico, internamente, eu vou ser cobrado. E qual é o grande risco disso? É ser o telhado de vidro. É alguém sair da empresa e falar que nada disso é verdade, o burnout, tal. Isso acaba com a imagem. Então, não é nem que estou preocupado com a imagem, estou preocupado muito mais com, de fato, ser autêntico. Claro. E, de fato, ser coerente. Coerência. E Richard, como é que foi para você? Hoje você consegue olhar para trás, Sim. conectar os pontos e entender esse movimento de mudança, assim. E você pôde fazer isso de uma maneira que hoje tem sucesso, tem resultado. Mas e o líder de hoje, assim? O que você acha que... Porque o que eu vejo claramente é que o líder de hoje precisa muito se abrir para o novo, para outra perspectiva, né? Ou ele não vai estar ali na frente, né? O World Economic Forum já fala de algumas habilidades aí de líderes ali na frente e a gente percebe, o soft skills está aí, né? Sim. O que você acha, assim? O que você recomendaria hoje para o líder que tem esse old school um pouco, e não é por mal, muitas vezes. Eu vejo, o teu exemplo é clássico, né? Sim. Você não foi por mal, você tinha boas intenções por trás, mas aquilo não estava mais, né, fazendo muito sentido. O que você sugere? Como é que você está vendo isso acontecer, enfim? Eu acho que o primeiro passo é autoconhecimento, que a gente falou. Se você não reconhece, você pode não saber qual é o problema, mas se você não reconhece que a coisa não está indo bem, é um problema. E se você não reconhece, e eu sempre falo o seguinte, tudo na empresa a culpa é minha. Tudo na empresa, nunca tem a culpa de ninguém. Até porque, como eu sou dono da empresa, em último caso eu posso demitir a pessoa que é o culpado, e se eu não demito a pessoa, a culpa é minha porque eu não demiti. Sim. Então, na essência, toda culpa sempre é minha. Tá. Então eu parto desse pressuposto. Para isso, eu tenho que ter autoconhecimento. Tá. Tenho que entender onde são os meus pontos fracos, pontos fortes, tudo mais. E a segunda coisa é a cultura do erro. Tá? As pessoas falam muito, permite errar, mas isso é muito difícil. Tá? Por que é difícil? Porque a gente é cobrado para ter resultado. Claro. E como que você vai ter resultado se você admite ter um erro? Então eu tenho uma técnica que ajuda muito você experimentar e se abrir para o erro. Tá. Que é trocar a certeza por uma hipótese. Então, vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, você vai lançar uma nova campanha de marketing e você quer atingir 1 milhão de pessoas, essa é a meta. Tá? Nova campanha, queremos atingir 1 milhão de pessoas, meta é essa. Troca essa certeza por uma hipótese. Vamos testar uma nova campanha e a hipótese é, se isso der certo, a gente atinge 1 milhão de pessoas. O fato de você criar uma hipótese permite você errar. Tá. Porque se você não acertou, quer dizer que a hipótese estava errada e não você. Então, se você erra a hipótese... Nossa, muito boa. Você não é culpado daquilo. Porque qual é o grande problema? É você sempre ter que ser responsável, você é culpado, você ter... Não, eu estou testando. Vou testar a campanha. E vou testar o resultado. E se não atingir, a gente vai mudar. Até atingir 1 milhão de pessoas. Nossa, isso sim é ressignificar o erro. Sim.
Agora, tem erros que não podem ser fatais. Sim. Tá? Você não pode aceitar erros fatais. Por exemplo, você é um piloto de um avião, você quer testar uma nova rota porque você tem uma hipótese. Não, isso é um erro fatal. Né? Você é um médico, a pessoa tem um problema no coração, você vai operar o pulmão. Isso é um erro fatal. Então, erros fatais Sim. não permitem teste. É. Né? Você tem pesquisa científica por trás que vão embasar suas decisões. Na medicina, na aviação, em várias, na engenharia, tal. Não é isso que eu estou falando. Agora, quando você vai falar de gestão de pessoas, poxa, eu quero testar um modelo diferente de trabalho. Então, em vez de falar o seguinte, faz isso, testa. Quando você vira essa hipótese, permite você ficar mais leve com o resultado. Então, isso é uma coisa que me ajudou muito. Porque a partir daí não existe certo e errado. E o peso do erro é uma coisa muito... que trava, inclusive, né? Trava. Ainda mais se você não tem autoconhecimento. Sim. E eu ia te perguntar, no teu caso específico, o autoconhecimento foi mais a coisa de uma mentoria, foi fazer pesquisas por você mesmo, você foi para a parte talvez da psicologia, quais foram os seus caminhos? Eu acho que alguns caminhos em paralelos. Tá. Primeiro, eu adoro audiobook. Então, legal. devoro audiobook. Eu acho que, para mim, a maior fonte de conhecimento que eu tenho na minha vida é audiobook. Que legal. Tá? Segundo é podcast. Opa! Esse podcast aqui é um excelente exemplo de fonte de conhecimento. Porque podcast permite você ouvir, como eu estou falando aqui, histórias reais. Sim. Né? Histórias sem filtro, histórias que você vai... Poxa, ele tem a mesma dor que eu. Quando eu trago o exemplo aqui de problema de folha de pagamento, tenho certeza que pessoas ouvindo aqui, líderes, falam, cara, eu tive esse problema e nunca tive coragem de falar. E falo, nossa, ele também, então eu não estou sozinho. A partir do momento que você vê que você não está sozinho, isso permite você refletir e falar, não sou só eu. Então isso começa a criar autoconhecimento. Eu adoro vídeo de YouTube, coisas mais reais. Além disso, eu fiz curso de liderança, fiz curso até de oratória, fiz curso de MBA também. Foi o pior investimento que eu fiz foi o MBA, mas eu fiz. Até porque eu achava que era um pouco isso. Poxa, eu estou precisando mais de formação acadêmica. Não era isso. Não era isso. Mas eu fiz. Então, eu fui atirar para tudo que é lado. Tá. E eu acho que faz a principal diferença da minha vida é encarar a aprendizagem como algo diário. Tá. Eu preciso aprender todo dia. E como que eu faço isso? Primeiro, trocar música por audiobook e podcast. Academia, eu não estou ouvindo lá música. Você está ouvindo um podcast. Estou ouvindo um podcast e um audiobook. Todo mês eu faço algum curso online. A cada trimestre eu busco alguma coisa presencial. Por exemplo, eu estou aqui hoje gravando em São Paulo porque amanhã, vai ser sábado, domingo e segundo, vou fazer uma imersão presencial. Tá. De um treinamento. Uma vez por ano eu pego uma coisa um pouco mais longa, como essa, de 3 dias, e a cada 5 anos uma formação acadêmica. Então, eu permito buscar aprendizagem de coisas que eu não sei. Então era uma coisa muito sua mesmo. Sim. Você se determinou e foi tomando essas atitudes, assim, né? E eu permito eu experimentar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não sou do mindfulness. Tá. Não sou, não é a minha praia. Nem eu. Eu respeito quem mas não é a minha, tá? Eu ouvi uns 2 audiobooks de mindfulness, porque eu queria saber o que era. Claro, porque você precisa minimamente saber o que é para você ver se faz sentido para você ou não. Não sou do coach, mas ouvi muitas coisas de coach, porque achei que era relevante para a minha formação, mas não é a minha praia. Né? Eu permiti ouvir coisas de blockchain, coisa que tem nada a ver. Ou seja, com tudo isso, você foi se conhecendo cada vez mais. Eu já sei que isso aqui não é pra mim. Não é meu, exatamente. Esse aqui também não. Isso aqui eu curto. Agora, amo biografias. Tá. Aí eu pego muita biografia. Então aí, o fato é o seguinte, você quer aprender alguma coisa nova, o que a gente faz no modelo tradicional? A velha economia, que eu gosto de dizer. Vou me matricular num curso. Num curso. Não. Eu posso ouvir um podcast de 1 hora para ver se eu estou interessado, para ver se eu vou ouvir um audiobook, para ver se eu vou pegar um curso online, para daqui a 3, 4 meses ver se eu faço uma coisa presencial ou um curso maior. Mas eu estou me permitindo.
Então, por exemplo, imagina que você é um analista financeiro e você fala, quero ser coordenador. Vou me matricular no MBA da melhor universidade do Brasil. E você chega lá e você começa a ver contabilidade, começa a ver um monte de coisa. Fala, péssimo exemplo de contabilidade, porque é o contador, mas você começa a ver gestão de pessoas, RH, um monte de coisa que você não gosta. E depois de pagar 30 mil reais, 24 meses depois, você fala, pô, sabe do que? Isso não é pra mim, não. Não curti, acho que não valeu. Ele podia ter visto isso em 2 horas de um podcast, ou audiobook, ou 4 sessões de livro. Tá? Então, as pessoas não pensam a aprendizagem como algo mais informal, mais rápido, mais... Que é muito da proposta da Revo, né? Sim, assim também. Sim, exatamente o que a gente faz. Então, quando eu olho para a minha trajetória, eu acho que a principal mudança foi eu criar uma cultura de aprendizagem para mim. Que legal. Então, de quando eu saí da Universidade de Oxford até esse período de mudança, eu não tinha feito nenhum curso. Que coisa, né? Você vê, eu acredito muito nisso, assim. Outro dia eu peguei um Uber, não é um Uber, mas é uma pessoa aqui da região e sempre faz, é uma moça, e ela disse para mim, eu preciso fazer uma faculdade, porque se eu não fizer uma faculdade, ninguém vai acreditar mais em mim. Sim. Aí eu falei, olha, calma, né? Eu falei assim, será que você precisa mesmo de uma faculdade? Será que você não pode ir em algum workshop, alguma feira específica sobre o que você quer? Eu acho que ela queria alguma coisa mais ligada à área de estética e tal. Eu falei, calma, né? Assim, claro que tem coisas que vão ser importantes, você vai precisar fazer. Se você vai querer fazer algum tipo de coisa que mexe com anatomia, tal, então tá, né? Vamos respeitar o que é para ser respeitado, né? Mas pensa um pouco antes de você se enfiar numa... Você está falando exatamente o que eu comentei com ela no carro. Eu falei, não, você vai gastar muito dinheiro com uma coisa que de repente você vai olhar e vai falar, puxa, não é isso, eu não preciso disso. E permite se experimentar. Você quer fazer faculdade de, sei lá, qualquer área, né, arquitetura, pega primeiro um curso da Udemy por R$14 ou R$24 de arquitetura e vê se você gosta. Porque não adianta você fazer o curso, no final descobrir que você não gosta, você vai jogar todo aquele dinheiro fora. Né? Então, é permitir você experimentar, aprender, pega coisas mais curtas, depois você cria um compromisso mais longo. Não, sem dúvida. Nossa, muito bacana. E eu queria aqui trazer mais um pontinho que a gente falou bastante nos bastidores aqui, e que eu acho que é importante a gente trazer para cá também. Você falou que você tinha uma ambição de mudar a educação, não é isso? Porque você teve várias experiências e aí você olhou para o todo e falou, peraí, eu quero mudar isso. Como é que foi isso dentro de você, assim, e como é que você vê a educação hoje dentro do que você já implementou, inclusive? Legal. Essa é uma pergunta muito boa que vai um pouco tá muito ligada à minha história. Então, como eu falei, meu avô foi fundador da Estácio e ele foi uma das principais pessoas do ensino superior no Brasil. Então, quando ele entrou no ensino superior era uma coisa para poucos e para ricos. Então, não tinha faculdade popular. A Estácio, só uma curiosidade, foi a primeira faculdade a abrir um segundo campus. Então, a Estácio foi a faculdade que trouxe o modelo tecnológico para o Brasil, que é a graduação tecnológica de 2 anos e meio. Foi o modelo que meu avô viu no México, trouxe para o Brasil. Ela inovou vários cursos. Ela foi a primeira faculdade que trouxe curso de turismo, de várias áreas. Então, ela sempre foi uma faculdade que inovou muito. E por isso que virou uma das maiores empresas de educação hoje do mundo. E assim, eu gosto de definir que meu avô fez uma revolução na aprendizagem na era dele, que era uma era ainda analógica. E o meu propósito é fazer essa revolução na era digital. Então, quando a gente olha para a educação, a gente tem um olhar totalmente diferente quando olha para o digital. Vou dar alguns exemplos. Hoje em dia, todo mundo faz digital, então não é uma grande novidade. Eu estou desde 2004 trabalhando no digital, mas hoje em dia não é uma novidade fazer uma videoaula. A gente não acredita em videoaulas. Tá? A gente não faz o que eu chamo de filmar o teatro. Né? O que todo mundo faz no digital? Pega um professor, bota em estúdio e dá a mesma aula do presencial no digital.
Então, eu chamo isso de filmar o teatro, que é pegar o teatro, a peça de teatro, filmar ela E você assiste. transmitir achando que você está fazendo cinema. Uhum. Nosso modelo é fazer o cinema da educação. Tá. Então, a gente trabalha com o modelo de edutainment. Então, quando eu vou falar, eu vou dar um exemplo. A gente não tem curso, a gente tem webséries. A gente não tem aula, a gente tem episódios. A gente não tem menta, a gente tem sinopse. Tá? E a gente trabalha no modelo que trabalha com diversos estímulos de aprendizagem. Então, por exemplo, eu vou fazer uma websérie sobre diversidade. Tá. Eu não vou abrir com um especialista falando de diversidade. Tá. Eu vou abrir a websérie com 2 atores, criando uma cena onde tem um ator negro e uma atriz branca e vai ter um ato de discriminação muito forte. Em 90 segundos, eu impacto você de uma forma que você quer ver o resto da websérie. Tá. Então, eu trago experiências, a gente trabalha com atores, cria podcast no meio dos nossos cursos, tem animação, tem diversos formatos, tá, dentro da websérie, para criar uma experiência totalmente imersiva de aprendizagem, onde parece estar numa série de Netflix. Uhum. Então, a gente eu chamo isso de edutainment, que é misturar educação com entretenimento. Uhum. Então, eu não fui para a sala de aula da faculdade, eu fui para Hollywood para ser benchmark. Então, se a gente vê todo mundo hoje em dia, está no Netflix, está no Instagram, está no TikTok, por que não está no curso online? Claro. Porque é chato. Uhum. Porque é chato. Ficar vendo filmar o teatro, não é? É muito chato. Mas a hora que você faz essa junção... A hora que você, de fato, cria entretenimento, você consegue elevar resultado absurdamente. E vou te dar concretos resultados em relação a isso. A gente tem um cliente bem grande que eles têm uma universidade já corporativa há bastante tempo e o melhor curso deles, com pessoas concluindo, era um curso de compliance obrigatório que tinha 1.000 pessoas que concluíram o curso. Tá? A gente introduziu uma websérie no meio da pandemia sobre inteligência emocional. E eles conseguiram sair de 1.000 pessoas concluindo para 15.000 pessoas concluindo um curso opcional. Nossa! Não é um curso obrigatório como o de compliance era. As pessoas queriam fazer. E a gente lançava... um tema, né? Vamos combinar também. Um tema necessário, né? As pessoas estão ávidas por... E trabalhar de um jeito diferente. Toda semana a gente lançava um novo episódio. E tinha um teaser do episódio. E tinha um plano de comunicação. E tinha todo um modelo por trás que o engajamento explodiu. Que legal. Então, isso a gente faz consistentemente dentro das empresas. Cria um modelo de educação totalmente diferente. Então, por exemplo, entrando agora no modelo de ensino ao vivo. Eu falei um pouco do gravado, criar séries, criar essas coisas e tal. No ao vivo, qual a pior parte do ensino ao vivo? O professor lendo PowerPoint. Ah, sim. Ninguém aguenta. Não. Não é? Não. Por que ele tem que ler PowerPoint? Porque ele tem que entregar conteúdo. Uhum. Então, o conteúdo está ali. Qual é a melhor parte do ao vivo? São as dinâmicas. Uhum. A discussão, a troca e tal. Sim. Então, a gente criou um modelo de ensino que é um modelo híbrido, que entra online, gravado, com online ao vivo. Pode ser presencial também ao vivo, mas olhando para o online ao vivo. Que a gente pega todo o conteúdo e entrega através de webséries. Com atores, com edutainment, com Netflix, tudo isso a gente... E aí, quem são os nossos especialistas nas webséries? Por exemplo, falar de saúde mental, a gente tem o Augusto Cury. Sim, que aliás eu comecei a fazer já. Então, um exemplo, você vai falar Augusto Cury. Você vai falar de transformação digital, você tem o André Iorio, que é um grande especialista, foi CEO do Tinder no Brasil, CTO da L'Oréal, tal, enfim, melhor autor de transformação digital do Brasil. Então a gente traz pessoas conhecidas para o gravado. Essa pessoa ao vivo é muito cara. Sim, claro. E aí a gente entrega todo o conteúdo na websérie gravada. Uhum. E o nosso ao vivo não tem conteúdo. Porque foi dado antes. Ah, tá. Então no ao vivo existe a interação, a troca, discute. Só que como a gente fez no gravado, usando webséries, aumentou o engajamento. Temos plataformas próprias que a gente consegue ter dados e relatórios. O cara só vai para o ao vivo se viu o digital. E eu tenho um relatório para comprovar que ele viu o digital. Uhum. Então ele só vai para o ao vivo naquele momento. E aí a gente entra no ao vivo sem ter que dar conteúdo. Só cria dinâmicas. E aí o que acontece?
eu consigo fazer um programa, vamos dar um exemplo, de 16 horas, tá? 8 horas conteúdos gravados, aí tem quiz, tem várias atividades no gravado, tem desafio, ele tem que executar alguma coisa, então tem várias coisas. Consigo fazer 8 horas no gravado, 8 horas ao vivo, um programa de 16 horas, com custo muito menor, porque minha hora professor é menor. A pessoa que está fazendo consegue gerenciar melhor seu tempo. Sim. Porque ele está podendo fazer metade do programa no tempo dele. Tá. E a gente consegue ter mais resultado. E tem mais engajamento, né? Porque a hora que Sim. você falou assim, porque tem o treinamento de compliance. Você fala isso, eu já faço assim, Porque, gente, vamos Agora, combinar, imagina né? assistir uma websérie de compliance. Onde tem uma cena de alguém roubando alguma coisa. Sim, é uma outra forma de fazer isso. Ou seja, é uma ajuda, inclusive, para as empresas que precisam se reinventar o tempo inteiro, porque as pessoas precisam, sim, estar cientes das coisas, das políticas da empresa e etc. Mas a gente olha para o curso e faz, É chato, é chato. Por quê? Porque o curso online está sendo a entrega de PowerPoint. Isso é chato. Então, quando a gente... E é isso que eu chamo da revolução da aprendizagem no digital. Sim. É parar de filmar o teatro, é de fato criar o Hollywood da educação. E é isso que a gente faz e é por isso que a gente vem crescendo muito nesses últimos anos. Que legal. Olha, eu estou muito feliz de estar com você aqui, porque assim, a gente falou de liderança, a gente falou de uma mudança na educação. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente, assistindo, enfim, precisam, né, saber dessas novas perspectivas, dessas mudanças. Para quem é líder, se abrir, para quem está ali dentro da empresa e está batendo cabeça de como é que eu vou fazer para fazer com que meu pessoal esteja a par de tudo que a empresa, né, todas as nossas políticas e tal. Então, acho que a gente trouxe conteúdo aqui de muitíssima qualidade. Sim. E eu fico muito honrada de ter você aqui com um time que só fala bem de você, né, assim, com uma cultura que é verdadeira. Sim. Não é só de LinkedIn, tá, gente? Não. É verdade. E foi uma surpresa, assim, para mim, ter tido a oportunidade de fazer aquele podcast com você. Sim, o anterior foi muito bom. E eu falei, gente, foi oportuno, porque agora a gente está aqui podendo bater esse papo gostoso, mostrando para todo mundo como foi o seu desenvolvimento na liderança. É um exemplo e tanto, né? Acho que para muita gente seguir. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você está aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu sei disso, foi muito bom. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui no Extraordinários e ser convidado, uma honra estar aqui com você. Espero que a gente tenha agregado bastante conteúdo para os ouvintes. E será um prazer sempre voltar aqui uma outra oportunidade de compartilhar mais. Vamos falando muito, Richard. O tempo voa, né? Voa, assim. É. Gente, Richard, obrigada. Obrigado, Cris. Gente, tudo sobre o Richard vai estar lá na descrição do episódio, tá bom? Então vocês vão encontrar lá o perfil, né, sobre a Revo, inclusive, tudo isso vai estar lá, acessa direitinho se vocês quiserem os contatos. Vocês já devem ver o Richard por aí nas redes sociais bastante, mas enfim, vai estar tudo lá para vocês. Esse foi o episódio extraordinário com o Richard. Obrigada, compartilhem, dê o seu like e no próximo a gente se encontra aí semana que vem. Até mais!